Então, Dolores conta essa história que quando o Chico chegou, digamos assim, vestido de mangue boy pela primeira vez, tênis bamba, um meião até quase o joelho, uma bermuda florida de chita e uma camiseta branca básica com o chapéu de coquinho, aí os amigos quando viram deram aquela greia nele, né? E é engraçado porque, meu irmão, é o preço que o cara paga por ser original. Mesmo nos amigos, o cara paga esse preço. E ninguém ali conseguiria dimensionar a proporção que a música e onde ele ia chegar, né? Então aquilo era ele dizendo, meu irmão, eu sou isso aqui, eu vou fazer minha música e vou me inspirar nas minhas raízes. E então eu admirava muito essa história nele, assim, de ter sido um cara, essa história da conexão com o Nazi também, era ele com as letras de hip hop, buscando ajuda para alguém produzir, dar uma luz a ele e tal, e acabou nunca rolando nada. E aí foi muito doido ver também alguns anos depois, tipo 94 para 95, quando saiu a coletânea de Roberto Carlos, Rei, o tributo, que tem uma faixa de Chico Science Nação Zumbi, rolou uma festa de lançamento em São Paulo e a gente estava lá, a banda toda foi, e eu presenciei nessa festa o André, baterista do Ira, e um outro que eu não lembro agora, saindo, andando com o Chico. O André já estava meio mamado, e aí abraçando o Chico e dizendo, Chico, fala da gente na Sony, ajuda a gente, o Ira está sem gravadora. Ou seja, o mundo dá muitas voltas. Uma hora era um maluco ali de Recife, com as letras, buscando ajuda em São Paulo. Mal sabia o cara que alguns anos depois eles iam estar pedindo uma força ao cara para falar da banda, sabiam que ele gostava do Ira, e estavam pedindo para ele falar do Ira na Sony, para ver se o Ira conseguia um contrato na Sony. Então, eu vendo aquilo ali, eu nunca vou esquecer essa imagem, assim, de dizer, caramba, o mundo dá muitas voltas. Então, cara, tem essa história de que o Chico era muito cismado, né? Assim, muito pé atrás com todo mundo. Mas era um cara que atendia todo mundo, era muito profissional com jornalista e tal. E às vezes até eu tinha pena dele, quando ia acordar ele 7 horas da manhã, tendo tido um show na noite anterior, mas que tinha um jornalista importante querendo tomar café da manhã junto e entrevistar, e ele levantava e ia lá. Então, assim, era um cara que era muito seguro do que estava fazendo e cobrava muito das pessoas em volta dele, né? E o que me marca muito era um inconformismo de todos nós. A gente era inconformado com a cidade, o Abril pro Rock começou no mesmo ano que o Recifolia. A gente era inconformado com essa situação nacional, nós éramos colegas de gravadora do Skank, de Gabriel Pensador. O Skank e Gabriel Pensador já saíram vendendo muito disco, e Chico não entendia muito, então a gente caiu ali num vácuo. As rádios rock diziam que a gente era regional, as rádios tocavam música nordestina em São Paulo diziam que nós éramos rock. Então o Brasil não entendeu muito a música de Chico Science Nação Zumbi. E esse foi um dos motivos pelo qual a gente começou a investir na carreira internacional. E a gente conseguiu fazer muita coisa. Quando você pega a linha do tempo entre abril de 94, o lançamento de Da Lama ao Caos, até a morte dele em fevereiro de 97, são menos de 3 anos, né, já com o disco, porque os artistas, você só conta a partir do disco, porque tem algo para mostrar, para tocar. A gente conseguiu fazer muita coisa. Parece que a gente tinha alguma coisa dizendo, ó, não vai durar muito do jeito que está aqui, e vamos correr contra o tempo. Foi isso que a gente fez. Na verdade, não era isso. Era uma forma da gente buscar mercado para trabalhar mais, para fazer mais coisas e não depender de uma cidade que não tocava a música dele, projetada nacional e internacionalmente. A gente voltava para cá e se sentia estranhos no ninho, dentro da própria cidade, dentro do próprio estado. E enquanto lá fora, os shows eram transmitidos por rádios, Da Lama ao Caos e Afro Ciberdelia ficaram na lista dos 10 discos do mês por mais de um mês, quando foram lançados na World Music Charts Europe, que é uma parada, uma lista dos radialistas que tocam a música brasileira na Europa fazem e tiram os 10 discos do mês. Então essa projeção internacional ia muito bem e era a forma que a gente achou de não depender tanto desse mercado brasileiro do jeito que é. A conexão entre o Lostal, a segunda banda do Chico, e o Lamento Negro, que era o grupo afro que o Gilmar Bola 8 tocava, foram os dois trabalhando na mesma empresa, na Imprel, empresa de processamento de dados da Prefeitura do Recife. E
E o Chico convidando Gilmar para fazer umas experiências, juntar as bandas e trabalhar com o maracatu e tal. E aí, uma dessas vezes que Gilmar e Chico estavam juntos, eles foram para o Mercado da Ribeira em Olinda, que era um ponto de paquera, e tocavam maracatu lá aos domingos, no iniciozinho da década de 90. E o Nick Cave, nessa época, morava em São Paulo, era casado com uma brasileira. E o Nick Cave veio aí para Olinda e, coincidentemente, o Chico encontrou o Nick Cave junto com Bola 8. E aí Chico falou: Bola, quem tá ali é Nick Cave. E aí Bola 8 falou: e eu sei lá quem é esse porra, meu irmão. Aí Chico explicou quem era e tal, não era muito do universo de Gilmar, mas aí isso deve ter sido alguma coisa entre 91 e 92, mais ou menos. Inclusive Chico já andava com uma fita demo no bolso. E em 96, talvez menos de 5 anos depois, a gente estava tocando juntos no mesmo festival, no mesmo palco, na Áustria, não no festival de verão, nem de música do mundo, mas no festival de rock na Áustria, numa cidade chamada Wiesn, que o Chico foi a terceira banda da noite e o Nick Cave fechou a noite. Então isso mostra também a velocidade com que as coisas aconteceram. Então essa satisfação dele ter visto o cara ali, parecido com a história de Nazi também, é uma história que coloca o cara ali, conseguiu tocar no mesmo palco que grandes nomes da música pop, que é onde eu acho que o Chico está inserido. Ele rompe a barreira da música pernambucana, ele rompe a barreira da música brasileira e passou a ser um grande nome da música internacional. Eu vou falar ele assim pessoalmente como meu amigo. Eu era um cara que eu admirava muito, assim, super inteligente. Era um cara que tinha... Eu acho que ele tinha um QI acima da média, porque era um cara que... Todo tipo de informação da área de música, de arte, tecnologia... Tudo ele... Já vi ele conversar sobre medicina, assim, a curiosidade que ele tinha sobre as coisas eram absurdas, saca assim? Então ele era um camarada que, em questão de inteligência, de saber, era um cara que estava acima da média. E o caráter era fora de série mesmo. O que ele ajudou de gente, o que ele ajudou de amigo. Ele tinha até uma história de que quando era para fazer show lá fora, os primeiros shows que ele com a Nação fizeram, que ele sempre dizia: pô, era legal levar uma outra banda para abrir o show, para ir com a gente, porque ele dizia muito uma coisa: a gente tem que ir de bolo. Ele falava um negócio que era bem engraçado, que eu já tinha escutado em algum lugar dizer, que era atacando em leque e defendendo em funil, saca? Que era meio, vamos todo mundo junto, aberto, e na hora de trazer a gente afunila para cima da gente, para todo mundo junto aproveitar isso. E pô, um cara bem humoradíssimo, assim, um cara do bem, um cara correto com as meninas. Eu ficava impressionado isso dele. Era um cara de um caráter com as meninas, tanto é que fez a música Risoflora, que é uma... Com tão pouco tempo de criação, fez um negócio que é uma ode às mulheres, saca? De uma certa forma, Risoflora representa todas as mulheres, todas as meninas. Era o ambiente que se vivia com o grupo aqui, as pessoas. E é muito engraçado essa história dele, porque ele era um cara de periferia, que nasceu num hospital que a mãe cruzou o rio para poder ir dar a luz dele, que foi aquele hospital que fica ali perto da Jaqueira, só que do outro lado do rio. Ele cruzou daquele lado da Jaqueira para ir lá. Ele me contou isso um dia parado lá, e ele morava aqui em Santa Amaro, porque num lugar que hoje era considerado um lugar violento, que está melhorando, né? Mas era um cara de periferia que contava sempre essas histórias. Contava que quando menino a mãe dele batia nele porque ele era asmático e ele tinha mania de correr atrás de caranguejo. Quando vinha chuva tinha todo caranguejo de andada. Aí ele ia, mas já sabendo que tinha uma surra de brinde quando voltasse. Aí acaba que vai crescendo, né? Vai tendo as informações. Era um cara ávido por informação. Foi, assim, das pessoas, a primeira pessoa que realmente dava a importância que se devia dar à tecnologia. Eu ficava impressionado isso dele. E, na verdade, Chico até era um gourmet. Ele era metido a cozinhar. E era um cara que se achava um cara que tinha bom gosto, rapaz. Gostava de bons vinhos. Gostava de fazer umas misturas. E acabava que a gente se encontrava. Ele gostava também de ver meu trabalho. Ele chegou aí em várias exposições que eu fiz. Gostava de ver meus desenhos. Me pedia para ir no meu ateliê ver as coisas. Mas dizia: pô, meu irmão, a gente precisa fazer umas coisas juntas. Teu desenho tem a ver com o que eu penso. É um desenho que de vez em quando é sujo. Eu tenho uma ideia de criar uns personagens
Capitão Lama e pá, tinha toda a história de um gibi em cima dos personagens do Chié, do Aratu, dessas figuras, Guajá, né? Porque eles, dentro deles, eles têm um linguajar de que o Guajá é o Mauricinho, o Chié é o cheiracola que se pendura no ônibus, o caranguejo, ao mesmo tempo que é o cara popular que batalha no dia a dia, também as bicicletas, nego chamava de caranguejo, de siri. Então tinha toda uma conotação que dava uma hierarquia dentro do estuário, da biodiversidade do estuário, para quem está na rua, para os empresários, a sociedade, assim.